Bem, vamos para mais um estudo de ciência, agora para os nonos anos, sobre funções químicas. No roteiro anterior, nós estudamos as ligações químicas, né? Como as substâncias são formadas a partir de ligações íons covalentes ou até mesmo metálicas. Após formadas as substâncias, essas milhares de substâncias, elas são estudadas a partir das suas características, suas propriedades, até mesmo da sua composição, formando aí várias funções químicas. Então, as funções químicas seria esse estudo das funções, propriedades e constituição das substâncias formadas. De modo geral, as substâncias elas também podem ser classificadas pela sua composição. Elas são divididas principalmente em substâncias orgânicas, aquelas que possuem, né, as ligações básicas com carbono. Aí são muito saídas de origem animal e vegetal, como é o caso das proteínas, amidos, açúcares, proteínas, vitaminas. E também, pela sua constituição, elas também podem ser classificadas como inorgânicas. Então, existem substâncias orgânicas, mais de origem animal e vegetal, e substâncias inorgânicas, que a sua constituição praticamente não tem ligação com carbono, exceto algumas substâncias como gás carbônico, CO2, no caso, né? E são mais extraídas de minerais, como é o caso de sulfetos, da soda cáustica, dos cloretos, da própria água. Bem, para estudos do nono ano, a gente vai fixar nas substâncias inorgânicas. As inorgânicas, basicamente, elas possuem 4 funções, assim, estudadas atualmente: ácido, bases ou hidróxidos, sais e óxidos. São 4 grupos de funções químicas que vão estar trabalhando as substâncias inorgânicas, e elas podem ser caracterizadas por várias formas. Tanto é que essas principais estudos dessas funções foi dado para o Arrhenius lá em 1800 e tanto ainda. Ele foi fazendo dissociando essas substâncias em água. E aí elas ionizavam, ou seja, elas dissociavam seus componentes, seus componentes da sua composição química. E aí ele classificava a partir daí como elas são. Atualmente também é possível fazer isso utilizando aí alguns indicadores, seja eles indicadores naturais ou artificiais. Indicadores naturais, traz de flores ou do repolho roxo, que eles são extraídos seus pigmentos, ao jogar na substância, ele muda de cor, dependendo da substância. Aí ele te indica se é um ácido, uma base ou não. E também existem os indicadores artificiais. Esses indicadores artificiais, né, feitos em laboratório, em laboratório de bioquímica, nós temos aí a fenolftaleína, que é mais usada, o papel de tornassol, também vão mudando de cor na presença do ácido ou da base. E, atualmente, bem mais fácil, existe também um aparelhinho chamado pHmetro, que é um aparelhinho eletrônico, que vai dizer para a gente a substância ácido ou base através de uma escala numérica de 0 a 14. Essa escala ela vai mostrar o potencial de hidrogênio, que nós chamamos de pH, né, para abreviar. E essa é a quantidade que vai dizer se a substância é ácida ou base. Bem, aqui tem uma tabela para resumir essas ideias. A gente vai resumir para cada função suas características gerais, a fórmula química, né? Ou seja, quais são os íons que aparecem nessa substância, quando dissociados em água, né? Lógico. Classificação, né? Os tipos que tem dessas funções e como se dá o nome, né? Como que aparece o nome dessas substâncias no nosso dia a dia. Os ácidos, geralmente, vamos começar pelos ácidos, como está aqui no comecinho também. Os ácidos, eles são geralmente azedos, não mudam de cor na presença da fenolftaleína, mas indicadores naturais, geralmente, eles ficam na cor avermelhada, a tonalidade deles. O pH, quanto à escala de pH, eles aparecem para ser ácido, valores abaixo de 7, exatamente o 7, o pH dele não é ácido nem básico, é um pH neutro que a gente chama. Mas todos os valores abaixo de 7 seriam valores de substâncias ácidas, quando a gente coloca o pHmetro. Também vocês podem ver que vai existir muitas coisas que a gente compra, que vai mostrar lá, valor de pH, aí tá lá 6, 6,5, 5, você sabe que aquela substância que você está comprando, ela tem um teor ácido, né? Porque é um valor abaixo de 7. Elas são ótimos condutores de energia e se dissolvem muito bem na água, né? A maioria dos ácidos. O que vai caracterizar na sua constituição química que ele é um ácido? O cátion, a parte positiva, vai ser o hidrogênio. E a parte negativa vai ser qualquer elemento negativo. E aí, nesse caso, trouxemos aqui alguns exemplos. Aqui, ó. Exemplos de substâncias que são ácidos. O HCl, que é o ácido do clorídrico, né? O nome já está dizendo que é um ácido. O H2 é só 4. Repare que começa com H, ó. Todos esses elementos, essas substâncias começam com H no início, exceto a água, né? Que a gente bebe, sabe que não é ácido, nem azedo. Vai ser chamado de ácido. Como H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é o ácido da bateria que a gente fala. Quais são os tipos de ácido, né?
Basicamente tem vários tipos, mas para o nosso estudo de hoje vai ser apenas entender que os ácidos podem ser classificados pela presença de oxigênio. Quando tem oxigênio na composição, tipo aqui o H2SO4, é chamado de oxiácidos. Quando não há oxigênio na sua composição, ele é chamado de hidrácido, como é o caso do HCl, por exemplo. E quanto à nomenclatura, o nome, né, de um ácido, a gente vai sempre começar com o nome ácido, né, dessa substância, e o nome do elemento terminado em terminações. Se for um hidrácido, não existir oxigênio na sua fórmula, a terminação desse ácido vai ser hídrico, como aqui no exemplo está mostrando, ó, o HF, hidrogênio com um flúor. Então vai ser um ácido fluorídrico, terminação em hídrico, porque não tem oxigênio nessa composição. Se for em oxiácidos, né, ou seja, ácido que tem já oxigênio, nós temos duas terminações. A terminação oso, se tiver menos oxigênio, um valor, né, menos de que 3 geralmente. E se tiver mais oxigênio nessa fórmula, geralmente é o valor acima de 3, ele vai ser chamado com a terminação ico. Então nós temos aqui dois exemplos, ó. Ó, tem o HClO2 e o HClO3. Como aqui tem menos oxigênio aqui nessa forma, então eu vou chamar de ácido cloroso, a terminação oso para esse cloro, que tem menos oxigênio. E o HClO3, esse ácido clórico, a terminação ico, tá vendo, para esse cloro, porque ele tem mais oxigênio. Então, é diferenciado pela quantidade de oxigênio. Quando tem menos oxigênio, a terminação é oso. Quando tem mais oxigênio, a terminação é ico. No caso das bases, né, base é o nome popular, mas o nome certo mesmo é hidróxidos. Por quê? Porque na composição dessa função, né, dessa substância, olha quem é sempre o ânion. É esse composto aqui chamado de OH, o nome dele é hidroxila, por isso o nome da base é ser hidróxido. E o cátio pode ser qualquer elemento positivo. Então, apareceu o conjuntinho OH no ânion, né, a parte terminando a fórmula, nós temos aí uma base, ou hidróxido. Agora, quais são os reagentes gerais, né, de uma base? Eles têm um sabor adstringente, sabor cáustico, um sabor tipo de banana, ainda que não está madura, verde, é um gosto desse. Na fenolftaleína, pingando fenolftaleína, qualquer substância que é base, logo ele fica rosa, um tom violeta. Já nos indicadores naturais, a cor que aparece é uma cor amarelada ou esverdeada. E o valor do pH da escala de 0 a 14 são valores acima de 7. Como eu já falei, o 7 é neutro. Então, qualquer valor que aparece acima de 7 está indicando aqui que aquela substância ela é básica, né? Tem um teor de base. Elas também, junto com ácido, elas são ótimos condutores de energia, só que na reação com ácido eles vão formar a água e um sal, porque nós dizemos que nessa reação de neutralização, o ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Quais são, então, os tipos de base? Elas são classificadas pelo número de hidroxilas. Então, eu vou ter uma monobase se eu tiver apenas uma hidroxila na fórmula, como é o caso do KOH, que é o hidróxido de potássio. De base, aparece 2 hidroxila. Tribase, aparece 3 hidroxila, 3 OH, vamos dizer assim, né? Vocês estão vendo aqui no exemplo. E a tetrabase vai apresentar teta, quer dizer 4 hidroxila, 4 OH. Como aqui no exemplo do chumbo, ó, PbOH4. Repare que tem 4 hidroxilas para formar essa substância. E o nome é muito simples, basta colocar o nome hidróxido na frente, né? Porque é uma base, é um hidróxido, e o nome do elemento depois. Por exemplo, KOH é hidróxido de potássio. CaOH2, Ca é cálcio, então vai ser hidróxido de cálcio. Então é bem simplesinho mesmo. Os óxidos, né? A terceira função aí, vocês vão ver na tabela, é o óxido. Os óxidos geralmente são gasosos, são poluentes, raramente ali, acho que o único líquido mesmo vai ser a água e os derivados da água, como a água oxigenada. São substâncias binárias, sempre vai ter apenas 2 elementos para formar essa substância. São péssimos condutores de energia e geralmente são gasosos. Agora, para ser um óxido, olha o que eu não está dizendo, óxido vai ter oxigênio. Onde vai estar o oxigênio? O oxigênio vai ser sempre o ânion, a parte negativa. E o outro elemento daquela substância binária vai ter o oxigênio, a outra substância, o cátio, qualquer um elemento da tabela periódica. Para se classificar um óxido, a gente vai ter pelo número de oxigênios. Eu vou ter monóxido, quando eu tenho apenas um oxigênio. Você tem um exemplo aí, ó, CO, SO, NO. Dióxido tem que ter 2 óxidos, que D quer dizer 2. Aí tem lá o CO2, o NO2 como exemplo, para vocês estarem observando. Os trióxidos, ó, tem que ter 3 oxigênios, CO3, PO3. E o petróxido tem que ter apenas 4 oxigênios. Tetróxido, tetro quer dizer 4. Como o caso do PO4, e assim tem outros também.
A nomenclatura é muito fácil. Qualquer nome que você vê que tem a palavra óxido, vai ser um óxido. Para colocar o nome, você vai ver. Você vai ter que colocar quantos oxigênios tem, se é 2, se é 10, se é 3, se é 4, se é di, se é tri, se é tetra. E o nome do elemento. Então, por exemplo, PO4 vai ser tetróxido, porque são 4 oxigênios. De quê? De fósforo, que P é fósforo. NO2 vai ser dióxido de quê? De nitrogênio. É interessante no caso da água, a água é um nome popular. Como que seria então, professor, o nome da água? Aqui, ó, eu coloquei como exemplo aqui, ó, H2O seria, como tem um oxigênio só, monóxido de, e como são 2 hidrogênios, vai ser dihidrogênio. Então, a água seria monóxido de dihidrogênio. E a última função inorgânica são os sais. Como o nome está dizendo, né, as características gerais deles geralmente são sólidos e salgados, né, tem um sabor salgado, conduzem energia, são um bom condutor de energia e são formados pela reação de um ácido com uma base. É assim que eles são formados, tanto em laboratório e na maioria das vezes na natureza também. Para ser um sal, ele vai ter um cátion e um ânion qualquer, ó, um elemento positivo e negativo qualquer, que não seja o hidrogênio, não seja o oxigênio e nem muito menos a hidroxila, porque a hidroxila já vai ser uma base. Aí nós temos exemplo aqui, ó, por exemplo, nós temos o NaCl, o famoso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e o K2SO4, chamado de sulfato de potássio. Então, pelas formas a gente pode perceber que vai existir 2 tipos de sais. Um chamado de sal oxigenado, obviamente porque é um sal que tem oxigênio, como é o caso aqui, ó, do FeSO4, o famoso sulfato ferroso. E tem os sais não oxigenados, que não possuem oxigênio, que é o caso aí do NaCl, do KCl, que é um veneno. Aliás, gente, mesmo que eu de sabor, a gente não pode colocar qualquer substância na boca, não, porque vários deles podem ser venenosos também. E aí, para colocar o nome, vai depender se vai possuir ou não oxigênio nesses sais. Se não possuir oxigênio, a terminação desse sal vai ser eto. Por exemplo, KCl, cloreto de sódio. Então, como aqui o cloro poderia vir com o oxigênio e não veio, eu chamaria de cloreto. E de potássio, que está do lado dele é o potássio. Quando possuir oxigênio, nós vamos ter aí duas formas de colocar nome. Se tem mais oxigênio, a terminação vai ser ato. E se tiver menos oxigênio, vai ser ito. Então, por exemplo, ó, NaClO2 e NaClO3. NaClO2, como tem menos oxigênio, a terminação desse cloro vai ser ito, vai ser clorito de sódio. Já nos NaClO3, ó, como tem mais oxigênio desse cloro, eu vou chamar ele de terminação com ato. Então, vai ser clorato de sódio. Bom, assim terminando essas 4 funções, vocês têm aí 2 atividades para vocês estarem, né, exercitando melhor e bom estudo. Depois para as nossas próximas correções.